Bem-vindos, pessoal! Vamos fazer um novo quadro aqui no canal em que todos os dias iremos postar 2 capítulos de diferentes histórias durante a semana e se vocês gostarem então poderemos trazer parte 2. Então é hora do capítulo. Iniciamos a cena vendo uma multidão em frente a uma nobre casa. Vemos uma jovem garota ouvindo as pessoas dizerem que nem mesmo uma família prestigiada como a família Lombardi poderia conseguir escapar dos impostos e da traição. A garota então começa a proferir várias palavras de insulto contra os membros daquela família e dizia que o príncipe herdeiro não era confiável e que ele nunca deveria ter se tornado o herdeiro. Descobrimos então que o primeiro governante do império foi coroado pelas mãos de um Lombardi, assim sendo o legado da família Lombardi estava unido ao da família imperial, sendo uma família muito próspera. Mas com toda essa prosperidade da família Lombardi, a família imperial se sentiu ameaçada e emitiu uma ordem sobre os Lombardi trocando a posição do líder. Mas apesar disso, o novo patriarca da família Lombardi construiu um sistema de educação em que treinava pessoas excepcionais até plebeus de forma igualitária. Assim, com o tempo, foram se tornando pessoas importantes no império. A cena corta novamente para a jovem que reflete que está irritada porque ela também já foi uma Lombardi. Descobrimos que essa jovem morre em um acidente em sua vida passada e reencarnou na família Lombardi. Descobrimos que a jovem é filha do terceiro filho do patriarca com uma plebeia. Seu pai sempre deu a ela todo o seu amor, mas nada poderia mudar que ela era uma filha ilegítima, mas ela se contentava com isso. Infelizmente o seu pai faleceu quando a garota tinha 11 anos, não tendo ninguém para cuidar dela. Aos 15 anos, para sobreviver, a garota começou a trabalhar para a família Lombardi. Mas a garota era muito talentosa e rapidamente subiu no cargo. Vemos então a jovem garota conversando com seu avô, que dizia estar arrependido por não ter dado à sua neta o título de matriarca da família, pois ela era muito talentosa. Ela humildemente diz que não, pois é filha de uma plebeia e não poderia nunca se tornar matriarca. Seu avô a repreende e diz que não havia ninguém mais digno do que ela. Seu avô pede perdão e diz que no final também é a neta dele. Em lágrimas ela reflete que amava a família Lombardi. Após a morte de seu avô, ela é convidada a deixar a família Lombardi pelo novo patriarca. O seu tio diz que só foi paciente por consideração ao seu irmão, mas que já não precisava mais dela. A nossa protagonista inclina a cabeça e súplica que a deixem ficar mesmo que retirem o seu sobrenome. Mas de nada adiantou, pois mesmo assim é expulsa, deixando ela sem nenhum direito à herança. Descobrimos então que 2 anos após estes acontecimentos a família foi à falência, e uma das razões foi devida ao primeiro príncipe do império. Por terem apoiado o primeiro príncipe, que apesar de ser um filho legítimo gastava todo o dinheiro em mulheres e nem chegava ao pé do segundo príncipe, que apesar de filho ilegítimo era muito talentoso em todos os aspectos, desde ser o nerd da turma, a ser um grande político, a um ótimo guerreiro. Após essas várias reflexões ela decidiu parar de beber e ir para casa. De volta para casa, nossa prota bêbada é morta por um cavalo. Ela reflete que morreu em um acidente na sua vida passada e nessa nova vida também, e que isso não era justo. Em lágrimas ela fecha os olhos aceitando seu final trágico. Nossa protagonista volta a abrir os olhos como se estivesse despertando de um longo sono. Ela vê em sua frente um homem sorrindo enquanto lê um livro. Sem saber o que está acontecendo, ela chama o homem de pai. Ele rapidamente se vira e pergunta se ela estava bem. Ela anteriormente estava sonolenta. Assustada, dá um salto de sua cadeira, voltando a ficar em posição de leitura. Ela se perguntava sobre o que estaria acontecendo, perguntas como o porquê de eu estar aqui ou o porquê da cadeira ser alta pairavam sobre sua cabeça. O homem, preocupado, dirige-se para ela e pergunta se ela está bem. Nossa protagonista, com lágrimas nos olhos, pergunta-se se uma memória poderia ser tão vívida quanto aquela. Ela então, assustado, pensa que tem de sair logo dali. E pergunta até então o pai da sua imaginação se poderia ir até seu quarto. Ele então diz que sim e até oferece para ir junto de sua filha. Nossa prota recusa, dizendo que pode ir sozinha. Seu pai, preocupado com ela, diz para não correr ou poderia se machucar. Ela vira-se para trás e observa que os números na estante só eram classificados assim antes dela os mudar. Ela vai então até o seu quarto, que ficava perto da sala dos convidados. E vimos que o que ela estava procurando era seu espelho. Ela entra em choque enquanto se pergunta o porquê de estar tão pequena.
Ela olhava para suas mãos e perguntava-se por que o seu corpo era tão pequeno e frágil. Ela se perguntava sobre quantos anos tinha agora e lembra-se que no seu 9º aniversário ficou gravemente ferida. Ela sobe o vestido para tentar achar o machucado, mas não o vê. Então percebe que tem menos de 9 anos. Ela começa a entender que não reencarnou, mas que voltou no tempo. Então ela olha para as árvores e observa que não estavam cortadas, elas tinham sido dadas pelo primeiro imperador em comemoração ao fim da construção da mansão Lombardi, mas foram cortadas quando seu tio assumiu como patriarca da família. Ela fica indignada com toda aquela situação e lembra-se de quanto seus tios foram tolos e de que seu pai era muito mais inteligente que todos eles, que até as maiores instituições o cobiçavam, mas por ter morrido cedo não pode se tornar patriarca. Então ela lembra-se que a morte de seu pai aconteceu um pouco antes dela fazer 11 anos e que a cura só foi desenvolvida anos mais tarde. Ela com lágrimas nos olhos diz que pode salvar o seu pai e que não precisa perder ele. E se pergunta se poderá salvar a família Lombardi também. Então ela vai até a varanda e começa a apreciar a visão. E se lembra dos acontecimentos de antes de regressar ao passado. Ela diz para si mesma que deve se acalmar. Ela então reflete que a esposa de seu tio é prima da imperatriz e que por isso apoiou o primeiro príncipe na batalha de sucessão e culpa seu tio por não ser um homem de visão. Ela começa a pensar quem além de seu tio poderia ser o patriarca. Ela lembra-se de seu avô que lhe dizia que ela deveria ser a matriarca da família. Na próxima emocionante etapa da história, nossa protagonista, Florentia, direciona-se à majestosa biblioteca da mansão. Lá, ela encontra o querido bibliotecário, aquele a quem substituiu após sua doença. O encontro com o bondoso senhor é marcado por uma explosão de memórias. Ela anseia saber onde está seu pai, e o bibliotecário informa que ele foi chamado pelo senhor da mansão. Florentia, com um sorriso iluminando seu rosto, chama o bibliotecário carinhosamente de avô bibliotecário e pede emprestado um livro especial, O Povo do Sul. O bibliotecário, surpreso, questiona se foi o pai dela quem pediu o livro, mas Florentia, com um brilho nos olhos, responde que é ela quem o lerá. Enquanto Florentia percorre os corredores majestosos da mansão, seus passos a conduzem ao escritório de seu avô. Ela se acomoda com elegância, ansiosa para a chegada de seu pai, e segura o livro com carinho, um tesouro que a cativou após ser expulsa de sua família. No entanto, um som desconhecido a interrompe, e Florentia é mergulhada em cenas de seu passado. Ela vislumbra os primos, Velzac e Astalieu, quando ainda eram crianças, lembrando-se de Velzac como um terrível mulherengo e de Astalieu, que dissipou a fortuna da família em jogos de azar. Uma gargalhada sincera escapa dos lábios de Florentia, deixando seus primos incrédulos diante da cena. Mas a alegria logo se transforma em arrependimento, pois os primos a insultam cruelmente, chamando-a de cadela meio-sangue e desencadeando memórias de anos de tormento e manipulação. Florentia não se deixa intimidar e questiona Velzac sobre sua idade atual, irritando-o. Ela descobre, com um olhar determinado, que tem 7 anos, enquanto Velzac tem 10 e Astalieu, 8. Florentia repreende Velzac com coragem, afirmando que, por ser o mais velho, ele não deveria tratá-la com desdém. No entanto, a situação piora quando Velzac tenta agredi-la. Com um olhar firme, Florentia não desvia o olhar e suporta o golpe. Mas Velzac continua a atacá-la, alegando que ela, por ser uma meio-sangue, não deveria desafiá-lo, e a instiga a se exilar na aldeia dos plebeus, devido a seu suposto sangue sujo. Um olhar furioso atravessa os olhos de Florentia, e ela toma uma decisão ousada. Ela dá uma cabeçada em Velzac, que cai no chão, retorcendo-se de dor. Aturdido, Astalieu chama por seu irmão, enquanto Florentia encara seu primo com um olhar assassino que o deixa imediatamente aterrorizado. Velzac, com a voz trêmula, a acusa de estar louca e adverte que as coisas não vão acabar assim. Florentia, com um olhar petrificante, se ergue, segurando o livro com determinação. Ela diz a Velzac que ele não é um bom cachorro e, num gesto ousado, parte para cima dele, usando o livro como arma. No meio da briga,
as lembranças de seu passado ressurgem, recordando os maus tratos que sofreu de seus primos antes de voltar no tempo. Mas, de repente, 3 irmãos emergem do escritório do patriarca, perplexos com a cena diante deles. Eles exclamam em espanto, questionando o que diabos está acontecendo ali. Perplexos, eles observam Florentia, que está sobre Velzac, machucado pelas pancadas que ela desferiu. O pai de Velzac age rapidamente, afastando Florentia com violência, fazendo-a cair no chão frio. Seu pai se apressa em abraçá-la, enquanto o pai de Velzac insiste furiosamente para que ela se desculpe com seu filho. Enquanto seu pai a envolve em seus braços, Florentia, em meio à fúria e ao caos, recusa-se a pedir desculpas. Seu tio estende a mão para agarrá-la, mas seu pai olha perplexo e chama a atenção dele, chamando-o de irmão. A tensão atinge o ápice, mas tudo é repentinamente interrompido pela ordem do patriarca da família. Ele exige explicações e vira-se para o jovem Astariel, que, nervoso, tenta justificar o que aconteceu, alegando que ele e Velzac estavam apenas caminhando quando sua prima os atacou. Florentia, com uma expressão chocada, ouve seu primo distorcer a verdade dos acontecimentos, questionando o que aquele cachorro estava tentando fazer. Iniciamos a nossa cena com a protagonista refletindo em como seus primos têm audácia de mentir. Ela olha para seu avô e pensa que ele é o único em que ela pode confiar agora. Seu avô então nota sua expressão séria. Seu avô então volta a perguntar a Aslisteu se era mesmo verdade que Florentia tinha começado a bater nele sem nenhum motivo. Aslisteu fica surpreso com a pergunta do avô enquanto indignado Velzac diz que Floren sempre os odiou. O avô então repreende Velzac por se meter na conversa dos outros. Velzac então começa a chorar enquanto Flore refletia que não se deve interromper o avô. Voltando os olhos para ela, o avô pede para a menina dizer o que realmente aconteceu. Flore então pensa que no passado teria evitado olhar para ele, pois se sentia inferior a eles por ser medrosa e meio-sangue. Ela então, com o incentivo de seu pai, se ergue e exclama em afirmação que não fizera nada de errado. Enquanto ao fundo ouvimos o pai de Velzac dizer que ela bateu no filho dele. Flore então continua dizendo que estava ali parado enquanto Velzac e Aslisteu se aproximaram e começaram a insultá-la chamando de meio-sangue e outros nomes como cadela. O avô então pergunta qual dos dois a bateram? Furiosa ela aponta para Velzac deixando Velzac e seu pai em pânico. Flore continua dizendo que eles falaram que ela deveria ir morar em um bairro plebeu por ser uma cadela meio-sangue. Deixando seu pai horrorizado. Flore em pensamentos pedia para seu pai ser paciente, pois ela tinha de contar como era tratada ou aquela situação nunca iria mudar. Seu avô pergunta se foi por isso que bateu neles. Ela diz que não foi por isso. Ela depois diz que sabe muito bem que sua mãe era plebeia e que até o fim de sua vida nunca recebeu o sobrenome Lombardi e que não pretende refutar isso. Mas que era uma Lombardi verdadeira e não aceitaria que seus primos dissessem ao contrário. Flore se recorda que sempre pensou que ser meio-sangue a tornava inferior, mas que quando cresceu e começou a ver o quão tolos eram seus parentes viu que o nome Lombardi se encaixava muito melhor nela do que neles e que ser meio-sangue não definia quem ela era. Se a avó então pergunta se ela bateu neles por ela ter insultado ela de ser meio-sangue. Flore diz que sim e que tinha orgulho de ser sua neta. Depois de ter olhado para seus joelhos ele pergunta o porquê de ela não estar chorando, pois tinha ouvido falar que ela era uma chorona. Ela diz que vai chorar depois, mas em seu quarto deixando todos surpresos. Seu pai então diz que eles deveriam se retirar. Mas Flore correr para pegar o livro que quase ia esquecendo. Flore diz que pegou o livro e pede desculpas ao seu avô. Ele se pergunta o porquê de ela estar pedindo desculpa e ela diz que não tinha usado o livro de forma apropriada, pois não era para usar para ferir os outros. Seu avô então diz que agora mesmo ela tinha dito que não tinha feito nada de errado, e ela Flore rebate dizendo que é importante reconhecer os erros assim que os nota. E seu avô consentir. Indignado com toda a situação, o pai de Velzac começa a ficar irado por Flore não ser punida por ter batido no filho mais velho da família. O avô pergunta se ele estava contra a sua decisão e logo ele diz que não.
Assim o patriarca dá aquele assunto por encerrado. O pai de Velzak tenta comprar briga com o seu irmão pedindo para sua filha se desculpar. Mas ele olha para ele repetindo as mesmas palavras que ele diz sempre: você não está levando muito a sério uma briga de crianças? Engolindo do próprio veneno, seus irmãos ficam sem palavras. Flore, contente, diz que seu pai cheira bem. É isso por hoje, galerinha. Se curtiu, segue aqui no TikTok e deixe seu like.